Bom dia, gente. A paz. Tá todo mundo bem? Tenham todos um excelente dia. Que é isso aqui, gente? Isso aqui é um baby doll. Isso aqui é um baby doll. E hoje nós vamos começar a série, né? Prosperidade depois dos 40. E eu vou começar te contando o trauma que eu tive com o baby doll, né? Que foi um dos impedimentos, né, para a prosperidade financeira na minha vida. Ou seja, esse trauma, ele me impediu de investir corretamente o meu dinheiro. Ele não me impediu de ganhar dinheiro, mas ele me impediu de investir corretamente o meu dinheiro. Aqui é um baby doll. E depois, gente, eu quero até que vocês deem um tema, né, para esse vídeo, para essa aula, né, que vai ser postada lá no YouTube, né? E eu quero que vocês me ajudem a dar um tema para essa aula, né? Então vamos lá para o baby doll. O que aconteceu, gente, com o baby doll? Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui conhecer o mar pela primeira vez. Na verdade, eu não fui conhecer o mar. Minha mãe me permitiu ir com uma família, né, que tinha dinheiro, e eles tinham uma filha pequena, e eu fui para olhar essa menina, né, de 1 aninho na época. Essa menina tinha 1 aninho e eu tinha 11 anos. Então, assim, era bem comum naquela época, né? Eu tenho hoje 45 anos, isso aconteceu há mais de 30 anos. As pessoas pegarem as meninas, né, que moravam na roça, como eu, e não tinha uma condição financeira boa, para, né, trabalhar como babá e tal, e outras coisas, né? Então, eu fui para a praia, né? Primeira vez, 11 anos e tal, e eu tava na expectativa, eu ia ver o mar, né, conhecer o mar e tudo mais. Mas eu não sabia que ali, né, depois de algum tempo, eu ia, né, desenvolver um trauma por causa daquela viagem. Então, o que aconteceu, gente? Eu fui pra praia de baby doll, entendeu? Eu não tinha biquíni. As pessoas que me levaram, né, elas tinham condições de comprar 200 biquíni, uma quantidade enorme de biquínis. Mas elas preferiram, né, eu não usar, eu não tinha calça, eu não tinha shorts, porque na minha igreja não permitia que usasse calça, usasse short na época. Então, o que eu tinha era um baby doll. E aí ela disse assim, não, você vai de baby doll. E eu fui pra praia de baby doll, né? Aí o que aconteceu comigo na praia de baby doll, né? A praia cheia de gente, uma praia que frequentava pessoas de uma classe média, né, de alta. E outras pessoas, amigos desta família que eu estava, também foi pra praia, né? Então, o que aconteceu quando eu entrava na praia, no mar? Primeira vez que eu entrei no mar, o mar, a água, tirava o meu baby doll. E eu suspendia ele, eu puxava, né? Então, aqui ficava a parte de cima tudo transparente, e embaixo eu puxava e segurava, ficava segurando. Eu tava de calcinha e de baby doll, né? E eu ali, na maior inocência, né, 11 anos e tal, a menina da roça, eu comecei a sentir vergonha. E depois as pessoas que estavam ali junto e tal, elas começaram a rir de mim, né, que o meu baby doll estava caindo. Gente, eu lembro até hoje da risada daquela mulher, rindo de mim, porque o meu short estava caindo. E aí uma pessoa disse assim pra ela, pra moça que me levou, né? Por que você não compra um biquíni pra ela, né? Ela tá tomando banho de baby doll e tal, tal. Nada foi feito, né? No outro dia, praia de novo. Lá vou eu com o baby doll novamente, né? E o que aconteceu? Essa pessoa levou um biquíni pra mim, a outra pessoa. Mas o biquíni era da filha dela e o biquíni era grande. Eu vesti o biquíni. Só que o biquíni também caía, né? Eu ia pra praia, tomava o banho no mar e o biquíni caía. E eu segurava o biquíni. Por que que eu vou te contar isso? Por que que eu estou te contando isso? E você vai... Aí você pergunta... mas você não vai dar aula de educação financeira, né? Como prosperar financeiramente depois dos 40 anos, né? Por que a história do baby doll, né? Por que que você está contando? Porque assim, essa primeira aula eu quero te falar sobre bloqueios, né? Bloqueios que você tem e que te impede de prosperar financeiramente e também em outras áreas da vida, né? Então assim,
eu tenho vários bloqueios, vou te contar todos os bloqueios que eu passei na infância, né? E que me impediram de administrar o meu dinheiro de forma correta. E você pode se identificar aí com algum bloqueio que você tem e isso tem te impedido de investir seu dinheiro corretamente. E você trabalha, mas você não consegue poupar nada, muito pelo contrário, você está endividado, você não tem nenhuma reserva de emergência, você não tem investimentos, você não tem casa, você não tem terras, você não consegue, você não sabe administrar o teu dinheiro porque você foi bloqueado lá no passado. Então, assim, qual foi o primeiro bloqueio que eu tive ali, né? O bloqueio da vergonha. Eu fui envergonhada. As pessoas riam de mim. Eu lembro dessa risada, né? E aí também eu vou te contar mais à frente como eu superei tudo isso, mas depois de 30 anos mais ou menos, né? Eu fui superando, né? Como eu fui superando todos os traumas para começar a saber administrar o meu dinheiro aos 40 anos de idade. Agora eu tô com 45, né? Então, assim, professora de administração financeira, ensinando alunos, dando aula, ensinando tudo sobre finanças, né? Mais de 20 anos de experiência, mas eu não conseguia administrar o meu dinheiro. Eu conseguia ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro, ganhar não estava pedindo. Fazer dinheiro, fiz muito dinheiro, mas ele exalava porque eu investia de forma errada. O que aconteceu com a questão do Baby Doll? Eu comecei a comprar, né? Eu cresci, né? E completei 18 anos, comecei a trabalhar, né? A fazer dinheiro. E o que aconteceu? Eu comecei a gastar o meu dinheiro excessivamente com coisas, né? Com coisas que não geram nenhum tipo de lucro, né? Então, assim, eu gastava excessivamente. E um dos meus gastos, que eu vou te falar, todos os gastos que eu sempre tive eram excessivos, o que fazia com que eu não conseguisse fazer nenhum tipo de investimento, era os biquínis, por exemplo. Eu tinha coleção de biquínis, entendeu? Então, assim, aquela vergonha que eu passei me criou um bloqueio de autoestima, né? Então, assim, eu não queria que ninguém risse de mim. Muito pelo contrário, eu queria que todos me olhassem, me aplaudissem e me desejassem. Então, assim, ia pra praia, ia pra piscina, viajava muito, vários biquínis, vários maiô, vários modelos, entendeu? Corpo bem malhado, tudo muito bem malhado. Por quê? Porque eu tinha necessidade, né, de aprovação. Necessidade de aprovação. Várias pessoas que estão me ouvindo nesse momento têm necessidade de aprovação. Então, por exemplo, se o seu dinheiro tá lá na conta de investimento, como eu tenho contas de investimento, ninguém tá vendo, ninguém sabe que você tem dinheiro na conta de investimento. Mas, se você sai todos os dias, por exemplo, você tá na praia todos os dias com um biquíni, as pessoas estão vendo. Todos os dias você está com uma bolsa nova, com um sapato novo, com uma blusa nova, né? Com o carro que você não pode ter ainda, mas você tem, você está endividado, mas você tem, porque você teve bloqueios e agora você tem necessidade de autoafirmação, necessidade de aprovação, entendeu? Então você quer ser aprovado e a forma que você tem de ser aprovado é mostrando que você tem, né? Que esse ter aí é meio que confuso, né? Você tem esse monte de biquíni como eu tinha, um monte, depois eu vou te falar da quantidade de calças jeans que eu tinha, de sapatos que eu tinha, bloqueio da casa, né? Porque que eu fui morar numa casa tão grande e pagava um aluguel tão caro. Todos esses bloqueios que nós temos, e aí nós não esperamos, né? Ter a condição, né? De ter tudo isso, porque assim, tem gente que pode ter 100 biquínis. E não vai fazer falta, ele vai ter a conta de emergência, ele vai ter investimento, ele vai ter plano de saúde, ele vai ter o carro em dia, tudo em dia. Porque ele chegou num patamar que ele pode ter isso. Mas a maioria dos brasileiros não. Eles estão endividados e eles estão vivendo uma vida que eles não podem arcar. Você tá entendendo? Então, como que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida? Aí a gente fala da financeira, a gente fala da prosperidade no casamento, a gente vai falar da prosperidade com os filhos, né? Da prosperidade em relacionamentos, em amizades, quando você curar os seus bloqueios, né? Então, assim, quais foram os bloqueios que você teve, né? Quantas pessoas
te bloquearam lá no passado. Eu falo assim, a menininha de Baby Doll. A menininha de Baby Doll ficou ferida. E essa menininha, ela era uma menininha agressiva. Ela era uma menininha cheia de querer realizar as coisas para poder cobrir aquela ferida, né? Então, como é que eu cobria aquela imagem da menina tomando banho, né? E puxando o Baby Doll? Comprando. Então, eu comprava, né? E eu precisava mostrar para a sociedade, né? Nos lugares que eu ia, que eu podia, né? Que eu podia estar em lugares bons, que eu podia ter vários biquínis, que eu podia ter vários sapatos, várias roupas. Mas o que aconteceu com tudo isso? Eu gastava o dinheiro excessivamente, né? E o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar, gente, com 18 anos. Eu hoje tenho 28 anos de contribuição, né? Eu tive vários empregos, ou seja, eu trabalhava em 3 lugares às vezes, né? Aula em uma faculdade, aula em outra, aula no colégio, né? E eu tinha, assim, muitos empregos. Eu sempre soube fazer dinheiro, né? Que depois eu vou te contar sobre isso, como é você ter essa questão de capacidade geradora de riqueza, né? Mas aí você não sabia administrar esse dinheiro, não sabia fazer ele render. Ou seja, eu não sabia multiplicar. E aí já vai a dica, se você não souber multiplicar o teu dinheiro, você não vai conseguir ter, né, um patamar alto, uma reserva do jeito que você quer ter, né? Nas próximas aulas, né, porque eu vou fazer aulas sobre etapas, aí eu vou falar sobre metas, né, quanto você quer ter, quanto você quer poupar, quais são as formas de investimento que você pode fazer, né? Qual é a sua meta? Você quer ter 1 milhão? Você quer investir, né, e ter 1 milhão? Você quer 500 mil, né? Então, assim, você vai ter traçado, né, todas as metas que você quer ter, mas primeiro você precisa se livrar dos bloqueios que você tem. E aí você pode me fazer uma pergunta: como foi que você se livrou? Como foi que você se curou, né? Do bloqueio da vergonha, do bloqueio da autoestima, né? Dos gastos excessivos, né? Gente, eu acredito na Bíblia e eu sou uma seguidora de Jesus Cristo e eu estudo a Bíblia. E esse livro aqui, ele contém o manual para todas as áreas da tua vida. Se você meditar nele, se você ler e praticar, você vai conseguir. Porque assim, tá cheio de gente lendo até muito pouco, ouvindo a Bíblia, indo à igreja, mas a prática é muito pouca, né? E esse livro aqui, ele é um manual de prosperidade, entendeu? Prosperidade em todas as áreas da sua vida, né? O Senhor nos fez para ser prósperos e prósperos em todas as áreas das nossas vidas. Ah, mas você não vai ter... Não, vamos ter problemas, mas nós vamos saber administrar os problemas, entendeu? Leituras. Quando eu me propus, né, a fazer a minha meta junto com meu esposo, né, de rendimentos, de investimentos, de ter, né, eu só vim ter casa, terra, investimento depois dos 40 anos. Eu comecei a fazer leituras, gente, só sobre finanças. Esse livro aqui, por exemplo, do Napoleão Hill, tem mais de 1 ano que eu estudo esse livro.